Novamente, boa noite a todos bem, todos tranquilos, né? Vamos começar então nossa aula número 3 de ciência política, né? Nós falamos aí, aula 1 e 2, sobre o desenvolvimento da política ao longo da história, e hoje vamos falar da relação do Estado com o liberalismo e com o neoliberalismo, tá? É uma matéria que tem uma abordagem histórica bem interessante, né? Porque ela trata da política ao longo da história, como que foi desdobrando e desenvolvendo a política ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Então, começando então a nossa unidade número 3, vamos falar da relação do Estado com o liberalismo e com o neoliberalismo. Gente, o que acontece? A formação do Estado moderno, tivemos várias variações, redundância, né? Houveram variações ao longo dos séculos. O Estado moderno, como que eu posso explicar o Estado moderno? Teve o declínio com o feudalismo e o desenvolvimento do Estado absolutista. O que aconteceu? Todos sabem que no ano 476 a.C., o Império Romano caiu e foi feito o quê? Foi feita uma barbarização, ou seja, foi feita uma rudimentalização do modo de vida romano. Quando os bárbaros invadem Roma, o que eles fazem? Eles vão instituir o quê? O feudalismo, que é um retrocesso na forma de que Roma vivia. Nesse sentido, o que aconteceu? Eu tinha o sistema feudal, o feudalismo, onde eu tinha um feudo, que era um grande latifúndio, né? Tinha o senhor feudal, o suzerano, e tinha os vassalos, que eram servos. Nesse modelo, o que acontecia? Eu tinha o quê? Eu tinha vários feudos, onde haviam leis próprias, haviam tributos próprios, haviam regras próprias, e o quê? Isso impedia que a burguesia ela expandisse o seu mercado, o seu comércio, né? Quando a burguesia percebe que esse modelo ele era um modelo que atrapalhava muito a forma de propagar o comércio, a burguesia ela vai começar a arquitetar o quê? Ela vai começar a arquitetar uma forma de unir todo aquele povo, todo aquele território num único território, num único líder. Nesse momento, o que se viu necessário? A burguesia viu que era necessário um governo absolutista, ou seja, que deveria ter um rei onde ele detivesse os 3 poderes na mão, onde ele fosse o legislativo, o executivo e o judiciário, onde ele criasse as leis, aplicasse as leis e executasse as leis. Por quê? Ele precisava o quê? Ele precisava de unificar todo o território na questão tributária, instituir uma moeda única, criar leis gerais e para toda aquela coletividade. Nesse sentido, naquele momento, para a burguesia foi de grande importância um governo centralizador, um governo absolutista. Então, e esse aí é o traço importante na visão política da queda do Império Romano até a criação e instituição da monarquia absolutista. Ok? Gente, desde que o mundo é mundo, nós temos classes sociais que dominam e classes sociais são dominadas. Nesse momento aqui, eu tinha uma pirâmide social em Roma que era o seguinte: era o rei em cima, o clero no meio e os servos embaixo. A burguesia ela nem figurava nessa pirâmide. Quando a burguesia ela começa a se fortalecer e a perceber que aquele povo, aquela sociedade, ela dependia também economicamente da burguesia, ela toma força, toma poder e começa o quê? Começa a arquitetar, como eu já falei anteriormente, uma forma de que o governo fosse centralizado. Quando a monarquia foi instituída, a burguesia tomou forma, ganhou poder e fez o quê? Ela passou a, teoricamente, ditar as regras. No Brasil, gente, não é a mesma forma. Entra governo, sai governo, os grandes empresários, os grandes banqueiros sempre estão
lucrando com tudo, porque eles são a burguesia de hoje. Tá? Eles são a burguesia de hoje. Do governo Lula, no governo Temer, no governo Dilma, no governo Bolsonaro, qualquer governo, independentemente de quem estiver no poder, eles vão ganhar dinheiro. Porque não importa o modelo, o sistema já é pautado, já é criado para que eles ganhem dinheiro. Independentemente de direita, esquerda, centro, estiver no poder, eles vão ganhar dinheiro. Então, infelizmente, essas alternâncias de poder, elas afetam mais a classe média, mas não, classe média e a classe pobre. Porque a classe média, quando há uma variação de tributária, ela sofre mais. Quando a gasolina aumenta, ela sofre mais. E também a parte mais pobre. Os ricos, que são a minoria, eles não sentem com problema com as variações de ideologias na política. Vivemos hoje um momento do país onde estamos o quê? Estamos polarizados. Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Eu peço que vocês não caiam nessa armadilha, porque defender A ou B não é como um time de futebol. Você torce para o Atlético, você torce para o Cruzeiro e eu para o Atlético, vamos discutir quem tem mais título, quem é isso, quem é aquilo. Isso é uma discussão que não vai ter nenhuma implicação prática na sua vida. Mas quando você está vivendo política, ela vai ter um impacto forte na sua vida. Então, essa discussão, esse momento de polarização aí, direita, esquerda, Bolsonaro, você é coxinha, você não é, enfim, isso aí não vai levar ninguém a nada, porque as variações políticas elas vão impactar a gente. Então você não deve simplesmente vestir uma camisa, eu sou Bolsonaro, tudo que ele fizer está certo, ou da mesma forma, você não é Bolsonaro, tudo que ele fizer está errado. Tem que analisar a questão de forma crítica, né? Fica essa dica para vocês aí. Gente, formação do Estado moderno. Eu tive três características importantes. Eu tive o quê? Primeiro, o fortalecimento da burguesia. Segundo, o declínio do feudalismo. Terceiro, o enfraquecimento o enfraquecimento de quê? Da nobreza. A nobreza é aquela classe que andava colada no rei. São os famosos amigos do rei. Não produzem nada, não fazem nada, mas estão sempre ali, sugando o rei. Essa classe, por que os nobres eram nobres? Porque eles eram chamados o quê? Eles eram os patrícios no Império Romano. Eram aqueles que nasciam, que eram filhos dos romanos legítimos, digamos assim. Eles eram o quê? Eles eram o sangue azul, a nobreza. Quando você fala assim, nossa, você é nobre, você é sangue azul, isso é um resquício, isso é uma analogia, é uma referência lá no Império Romano. Então, nesse momento aqui, a burguesia passa a ter um poder maior, A gente não é Covid-19 não, tá? Engasguei com ar aqui. Tá foda. Então quer dizer, a nobreza, a burguesia, ela ganha um status de quê? De uma classe produtiva. Eles eram comerciantes da época. E a nobreza perde poder, perde espaço. Por quê? Naquele momento ali, quem eram os suzeranos? Quem eram os senhores feudais? Eram os nobres. Quando o Império Romano ruiu, aquele pessoal continuou lá prevalecendo. Então a nobreza foi nomeada como os senhores feudais. Quando o feudalismo cai, o que vai acontecer? Acontece que a nobreza perde espaço. E vai haver um rei que vai ser um rei absolutista, que vai fazer o quê? Vai concentrar todo o poder na mão e vai dar mais espaço ou permitir que a burguesia participe mais ativamente. Ok, queridos? Então, 3 fatores que fortaleceram, que formaram o Estado moderno: fortalecimento da burguesia, declínio do feudalismo e o enfraquecimento do poder da nobreza. Ok? Gente, isso.
Tem agora alguma dúvida aí? Todo mundo tranquilo? Todo mundo compreendendo direitinho? Fala comigo aí. Tranquilo, né? Tá tranquilo? Beleza. Gente, então vamos lá, vamos continuando então nosso estudo. Ó, nós vamos falar hoje de liberalismo e neoliberalismo. Liberalismo. Nós estudamos na aula anterior que o iluminismo foi digamos, uma revolução intelectual e social que pregava o quê? Pregava um liberalismo, pregava o quê? Um Estado mínimo, um Estado onde deveria garantir liberdade individual e liberdade econômica. Deveria garantir a propriedade privada só. Então, presta bem atenção. Nós temos aqui dois modelos de governo bem antagônicos. Eu tenho uma monarquia absolutista onde o rei detém os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, nas suas mãos. Ok. O rei, todo o poder, todas as ordens, todo o controle, ele vai emanar do rei. Quando eu prego um Estado mínimo, quando eu prego um Estado que vai apenas garantir, que vai ser apenas um tutor da economia, eu prego um Estado mínimo intervencionista possível. Ele vai apenas garantir a liberdade individual, vai apenas garantir a propriedade privada e a liberdade econômica. É como se falasse: sociedade, a partir de agora, vocês vão ditar as normas. Eu vou apenas gerir e garantir um pouco de ordem, mas vocês vão ditar as normas. Quando eu tenho um Estado centralizador, todas as leis, todos os decretos, toda a regulação a parte do rei. O rei manda em tudo. O rei determina tudo. Nada foge do olhar do rei. Quando eu passo para o Estado liberal, o que vai acontecer? O Estado ele vai olhar de longe. É o seguinte, ó, a partir de agora eu vou garantir a ordem. A partir de agora eu vou garantir que vocês tenham liberdade individual, que as suas propriedades privadas sejam garantidas e que haja liberdade econômica. O resto vocês vão fazer. As tabulações que a gente diz, os contratos iriam ser feitos entre particulares. Cada particular iria avançar as suas cláusulas, ponto final. Não haveria o quê? Uma intervenção maciça do Estado. O Estado apenas iria olhar de longe. Então, se você quiser fazer uma analogia para você entender o que é a monarquia absolutista e o que é o liberalismo, vai falar o seguinte: na monarquia absolutista, o rei vai olhar de perto. O rei vai regular de perto. No liberalismo, o governo, o poder, ele vai olhar de longe. Né? Quando você tem um filho de 3, 4, 5 anos, você vai na pracinha, o que você faz? Você fica do lado dele. Né? Tá andando de bicicleta, tá lá do lado dele, andando de velotrol, andando de skate. Agora, quando seu filho faz 15 anos, o que vai acontecer? Você olha de longe. Quando ele faz 18, você já nem vai mais, ele vai sozinho. É a mesma coisa. O Estado absolutista, o rei absolutista, ele olha de perto. Ele fiscaliza todos os movimentos do Estado. Já no Estado liberal, não. Eu vou olhar de longe. Eu vou olhar de longe porque, teoricamente, aquela sociedade está organizada para tabular, para realizar seus próprios contratos, seus próprios acordos. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Gente, quem foi denominado pai do liberalismo? Quem lembra? E aí? Alguém lembra, gente? Gente, o denominado pai do liberalismo foi John Locke. John Locke ele foi um dos precursores políticos do liberalismo. John Locke era o contratualista. O que é o contratualista? Teoria do contrato social. O que a teoria do contrato social prega? Os homens nascem livres, os homens nascem com a liberdade absoluta, mas cabe ao Estado. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Eu parei aonde? Vocês me ouviram até onde? Nossa, é muito. Então, fez para ouvir pouca coisa. Então voltando. Vocês ouviram falar a diferença entre monarquia absolutista e liberalismo? Vocês ouviram isso? Então, o que eu estava falando? O liberalismo é como se fosse o pai olhando de longe, deixando o filho sozinho, porque ele sabe, ele confia que o filho vai fazer as coisas certas. E a monarquia absolutista seria o quê? Ela vai olhar de perto, vai olhar sempre de perto. Ok? O pai do liberalismo, quem é o denominado pai do liberalismo? É o nosso amigo ilustre John Locke. Ele era iluminista, ele era um contratualista. Gente, toda vez que eu falar de liberalismo, eu vou citar a teoria do contrato social, onde Rousseau, John Locke são grandes defensores. Qual é a teoria do contrato social? Os homens nascem livres, os homens nascem dotados de liberdade plena. É a mesma coisa que se nós aqui que estamos nessa aula online hoje, nos reuníssemos na sala de aula, cada um com a sua bebida, cada um com sua música, cada um com a sua comida. Nos reuníssemos sem nenhuma organização, sem nenhum controle. Gente, não existe nada, não existe uma forma de uma festa assim, digamos assim. Então, o que significa o contrato social? Os homens nascem livres, os homens nascem dotados de liberdade absoluta. Só que eles veem o quê? Essa liberdade absoluta, ela gera grandes conflitos. Há necessidade de alguém externamente desempenhar o controle. Então o que eles falam? Estado, por favor, organize a situação, organize a nossa sociedade. Estado, eu preciso que você traga a pacificação social. Eu preciso que você interponha aqui alguns limites. Então, só que esses limites, eles são limites não absolutistas. Quando eu falo de contrato social, o que eu falo? Eu falo de uma pacificação. O poder vai continuar da sociedade. O Estado apenas vai trazer pacificação. Ok? Então, John Locke e Rousseau pregavam isso. Já o pai do liberalismo econômico é o nosso amigo Adam Smith. Adam Smith, ele defende o quê? Ele defende um Estado totalmente mínimo. Gente, toda vez que eu falar de liberalismo, a ideia é Estado mínimo. O que é o Estado máximo? O Estado máximo tudo é regulado pelo Estado. Tudo é determinado pelo Estado. Nada vai ser avançado, vai ser acordado, vai ser estipulado pelas partes. O Estado máximo é o que? Um Estado centralizador. Por exemplo, as grandes ditaduras aí, a China, Coreia do Norte, são exemplos de Estado máximo. Lá os particulares praticamente não têm nenhum poder de contratarem a si mesmo, nenhum poder de tabularem cláusulas contratuais. Tudo advém do Estado, né? O Estado regula tudo. O Estado regula toda a atividade econômica. Quando eu falo de Estado mínimo, o Estado vai apenas o quê? Ele vai apenas tutelar, ele vai apenas proteger, ele vai apenas organizar. No geral vai ser feito pela sociedade. Gente, vocês estão vendo que todo extremo é perigoso? Quando eu tenho um Estado totalmente absolutista, o povo vai sofrer porque o Estado vai oprimir. Quando eu tenho um Estado liberal, da mesma forma, uma minoria vai dominar a maioria. Então, nós temos que buscar na política um equilíbrio. Essa é a minha visão. Nós temos que buscar um equilíbrio, gente.
tudo na vida tem que ter equilíbrio. Se você não estuda nada, tá errado. Se você estuda muito, até o ponto de você ficar fadigado, estressado, também tá errado. Você tem que buscar aquele equilíbrio. Ó. Eu vou estudar de uma forma que não seja tão pesado. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fixar. Vou ter meu lazer, vou sair com minha namorada, com meu namorado, vou ver meus pais, vou tomar uma cerveja, quem gosta, mas com equilíbrio. Se você não está com equilíbrio na sua vida, há um problema. Da mesma forma é na política. Todo extremo é perigoso. Ok? Então, Adam Smith pregava o quê? Adam Smith pregava um estado mínimo. Gente, qual é a visão de Adam Smith do estado mínimo? Ele fala o seguinte, ó, o Estado deveria promover a soberania nacional. Gente, o que é soberania nacional? Todos os países detêm soberania nacional. O Brasil é soberano, os Estados Unidos é soberano, a China é soberana, a Rússia é soberana, o Chile é soberano, o Uruguai é soberano, etc. Nenhum país pode intervir no outro. Nenhum país pode meter o bedelho no outro. É como se fosse em casa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A China, ela teoricamente propagou esse vírus no mundo todo. Uns dizem que foi proposital, uns dizem que foi acidental. Mas está claro que a China, ela omitiu dados e omitiu esse vírus para toda a sociedade. Ok? Ok, professor. Gente, a ONU pode punir a China? A ONU tem poder de punir a China? E aí? Tem? Por quê? Eu já dei a resposta, né? Isso mesmo, porque é soberano. Vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos, eles querem punir a China. Entre os Estados Unidos e a China, há o quê? Há uma briga comercial, porque a China quer ser a potência mundial. Falta pouco para pelo menos empatar com os Estados Unidos. Quando a China, ela comete esses deslizes, digamos assim, e propaga esse vírus para o mundo todo, né, é uma merda, porque começou lá e já praticamente acabou lá. O Brasil está sofrendo, os Estados Unidos estão sofrendo, todos os países da Europa já sofreram, estão sofrendo ainda, só que lá, teoricamente, já está apaziguado. Lá, então, nesse momento atual, está em vantagem frente aos outros países. Nenhum país pode aplicar uma sanção à China, ou melhor, a ONU não pode punir a China, a ONU não pode intervir na China, porque os países detêm soberania nacional. Na visão de Adam Smith, o Estado deve ser soberano. O Estado deve ser o quê? Deve ser um Estado que preserve essa soberania. Dentro dos limites territoriais, quem manda é o Estado. Ok? Então, nenhum país pode propor sanção contra outro país. Por exemplo, em países da África há violações gravíssimas dos direitos humanos. A ONU pode advertir verbalmente ou mandar um ofício, mas ela não pode punir, porque nos países há o quê? Soberania. Então, essa é a primeira ideia de Adam Smith para o Estado. Segundo, o Estado deve promover proteção interna dos seus membros e ainda coibir qualquer tipo de opressão e injustiças de outros membros. Então, o que ele fala? Ó, esse país aqui é soberano e vai haver o quê? Vai haver liberdade individual. Nenhum indivíduo pode praticar injustiças frente a outros indivíduos, segundo Adam Smith. Depois, qual seria a função do Estado? Sustentar as instituições e criar e erigir obras públicas para trazer vantagens à sociedade. Então o Estado deveria ter o quê? Deveria ter um papel de promover a infraestrutura. Deveria ser um Estado forte, soberano, que promova e promulgue
estruturalmente o Estado. Então o Estado deveria o quê? Deveria fazer obras públicas, deveria cuidar do pavimento, das estradas, enfim, hospitais, deveria agir de forma assertiva. Essa aí é uma das teorias de Adam Smith. Gente, ele também defendia o quê? Como um liberal, defendia a liberdade individual no campo econômico e político, tá? Então, nosso amigo Adam Smith falava o seguinte, ó, deve-se haver o que? Deve-se ter liberdade individual para os indivíduos, para os cidadãos e liberdade econômica. Cada cidadão que tiver uma ideia, que tiver a vontade de, digamos, no termo de hoje, empreender, ele pode fazer, né? Se é para gerar riqueza para ele, para a sociedade, ele deve fazer. Então, essa é a ideia do nosso amigo Adam Smith. Deixa eu ver aqui. Ainda. Mais um pouquinho de Adam Smith. O que ele defende? Ele defende, como eu falei com vocês, ele era um liberal que defendia o quê? Um Estado mínimo. O que é um Estado mínimo? Defende pouca intervenção do governo no mercado de trabalho e propõe também políticas de privatizações. Gente, presta bem atenção, para vocês entenderem o que é essa visão de Adam Smith. O que acontece? Em 94, Fernando Henrique Cardoso assumiu o país, né? Estávamos numa fase bem difícil, num problema econômico grave. O Brasil não tinha indústria, não tinha nada. Só que ele precisava de uma ajuda do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O que eles falam? Você quer uma ajuda do FMI? Queremos. Vocês serão o quê? Terão que adotar políticas neoliberais. Quais são as políticas neoliberais? O Estado deve intervir de forma mínima ou de forma média no mercado. E além disso, deve haver o quê? Deve haver privatizações. Gente, foi privatizado a Vale do Rio Doce, a Telemig, que mais? Ferrovia Nacional, como é que chama? Acho que é Ferrovia Nacional mesmo, esqueci o nome. E entre outras empresas. Por que aconteceu isso? Quando o Estado ele é um Estado gigante, tudo está nos tentáculos do Estado. Então, o Estado tinha Petrobras, até hoje tem, Vale do Rio Doce, Telemig e outras empresas de telefonia, tudo estava no controle, tudo estava debaixo das asas do Estado. Eu tinha um Estado inchado. Quando eu tenho um Estado inchado, eu tenho um Estado pouco eficiente. Então, essa é a teoria neoliberal. O Estado que é inchado, o Estado que que atua para regulamentar tudo, tanto na questão da legislação quanto na questão do mercado, está errado. Então, Brasil, vocês querem ser um país ajudados pelo FMI? Queremos. Então, terá que aplicar políticas neoliberais. Foi o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu? Houve o quê? Houve a globalização, abertura para multinacionais. Nessa época, várias indústrias, várias empresas multinacionais foram instaladas no Brasil. Depois, política de privatizações, intervenção do governo, pequena intervenção do governo no mercado, abertura da economia para outras empresas de outros países. Então, nesse momento histórico, 94 em diante, o Brasil adotou o quê? O Brasil adotou uma postura, uma teoria neoliberal. Então, o que seria isso? Onde surgiu o neoliberalismo? Já falei de liberalismo, que tem como digamos aqui, quem foi aquele idealizador teórico foi John Locke. Na parte econômica foi Adam Smith. E do neoliberalismo eu tenho o que? Eu tenho o neoliberalismo. Do liberalismo eu tenho o neoliberalismo. Quando surgiu o neoliberalismo? Surgiu na Segunda Guerra Mundial.
após a Segunda Guerra Mundial, onde, naquele momento ali, vários países que eram totalmente intervencionistas tiveram derrotas grandes na guerra. Eu precisava de quê? Eu precisava de uma teoria que fosse de encontro aos países para que houvesse um crescimento econômico grande. Ok? Senhores, até agora alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui, vamos falar agora do welfare state. O que é o welfare state? É o estado do bem-estar social. Eu tenho de um lado o liberalismo, o neoliberalismo, e tenho de outro lado o estado welfare state, que é o estado do bem-estar social. O que vai acontecer? Década de 20, final da década de 20, eu tive uma crise de precedentes estratosféricos, que foi a crise de 29, que foi a Grande Depressão. Gente, nesse momento nos Estados Unidos, eles eram neoliberais, eles eram liberais, eu tinha uma intervenção mínima do Estado, onde as indústrias, as empresas estavam fabricando, produzindo de forma gigantesca. Chegou um momento que o que aconteceu? Eu não tinha mais procura, era muita demanda para pouca procura. Então, a população, a sociedade tinha o poder, tinha a condição ali de consumir, digamos assim, 30 toneladas, mas eram fabricadas 100 toneladas. Os estoques foram enchendo e houve uma crise sem precedentes mundiais. Ok? Então, nesse momento eu tinha o quê? Eu tinha um Estado totalmente liberal. Quem que viu isso nesse momento? Um Estado totalmente liberal, ele tem falhas, porque não há nenhum tipo de controle. O que vai acontecer? Nesse momento, eu preciso de um Estado que não seja tão intervencionista quanto um Estado absolutista, mas também que não seja um Estado tão liberal, tão mínimo quanto o Estado liberal. Então eu crio essa via, uma via intermediária, que é o chamado welfare state, que é o estado do bem-estar social. Nesse momento, quais são as principais características do welfare state? Eu vou ter um Estado mais intervencionista, eu vou ter um Estado que vai fazer o quê? Que vai regulamentar e vai regular políticas econômicas, mas principalmente ele vai instituir e vai proteger os chamados direitos sociais. Ele vai dar aos cidadãos direitos sociais indissociáveis à sua existência. Gente, presta bem atenção. Nós somos dotados de direitos humanos. Nós somos dotados de direitos que são o quê? São direitos inerentes ao ser humano. Você tem direito à vida, você tem direito à liberdade, você tem direito à dignidade da pessoa humana, você tem direito ao trabalho digno, você tem direito a uma vida digna. Esses são chamados direitos humanos. O que são os direitos sociais? Trabalho digno, previdência social, deixa eu ver aqui. Mas são esses direitos. Então, o que vai acontecer? O welfare state fala o seguinte, esse modelo que a sociedade se regula não vai dar certo. Eu preciso de um Estado que também atue de forma assertiva, não de forma máxima, mas de forma média, que ele atue regulando a economia, que ele atue tanto na regulação da legislação quanto também na regulação de mercado. Por exemplo, o Brasil ele produz petróleo através da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal que vai produzir petróleo, extrair petróleo. No Brasil, a extração de petróleo é uma extração exclusivamente do Estado. A Petrobras tanto
atua na fase de extração de petróleo, quanto também atua no mercado. Artigo, se eu não me engano, 173 da Constituição fala o seguinte: o Estado também pode agir, pode atuar como particular. Quando a Petrobras ela vende gasolina, diesel e álcool, ela está atuando no mercado com uma forma de quê? Uma forma de conter os preços de forma justa. Porque se apenas os particulares atuassem no mercado, poderia ter o quê? Poderia ter uma forte dominação particular. Mas quando eu tenho o próprio Estado atuando no mercado, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma forma de controle na prática, ok? Na própria concorrência. Então, Petrobras concorre com o posto Shell. Se o posto Shell colocar o álcool a 3,50, lá na Petrobras vai ser 2,68. Vai forçar o posto Shell a colocar 2,69, 2,65. Então o que eu faço? Eu crio uma regulação no próprio mercado. Isso também é uma forma de welfare state. É uma forma de quê? Do Estado com uma intervenção média, digamos assim. É um Estado buscando um bem-estar social. Nesse prisma, gente, do welfare state, o que acontece? O Estado ele vai propagar, vai criar direitos sociais. 13º, férias, previdência social, aposentadoria, benefícios previdenciários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Então o Estado ele vai proteger direitos sociais. Aí vem agora uma questão que está acontecendo no Brasil. 2017, Lei 13.467 de 2017, foi a chamada reforma trabalhista. O PT escolheu como seu vice-presidente o Michel Temer, que é um liberal, que é um direita. Michel Temer, se foi golpe ou não, não sabemos, né? Cada um tem a sua opinião. Dilma foi impeachmentada, Michel Temer assumiu o poder. No seu afã, no seu liberalismo, na sua corrente de direita, fez uma reforma trabalhista pesada, onde o que for negociado entre os sindicatos irá prevalecer sobre o que está na lei. Então ele deu uma grande autonomia aos sindicatos. Mas professor, isso é bom? Não é bom. Porque o que garante, o que protege os cidadãos, gente, é a lei. A lei é o quê? Conjunto de princípios e regras que regulam a convivência humana. Quando eu dou poder aos particulares de tabularem direitos sociais, a parte hipossuficiente, que é o trabalhador, será prejudicada. Quando eu, nessa reforma trabalhista, dou poder ao sindicato para poder negociar com outro sindicato. Eu tenho o sindicato patronal, os sindicatos das empresas, sindicatos dos empregados. Os sindicatos empregados tinham uma contribuição sindical que dava o que a eles? Poder econômico. A reforma tira essa contribuição sindical, os sindicatos ficam sem receita. E esses sindicatos sem receita vão negociar com os sindicatos dos empresários que têm receita. Vão colocar o quê? Os trabalhadores em maus lençóis. Por que eu estou dizendo isso? O Brasil tem uma Constituição social-democrata. O Brasil tem uma Constituição que prevê e protege direitos sociais. Ao longo da história, de Getúlio para cá, Getúlio criou a CLT, que foi promulgada em 9/8/43. 50 anos depois eu nascia, 83. O que acontece? A CLT foi criada para quê? A CLT foi criada para proteger o trabalhador. Ao longo do tempo ela foi perdendo essa conotação. Quando eu tenho governos que são teoricamente mais de direita, mais liberais, eles sonham em acabar com a CLT, eles sonham em acabar com os direitos sociais. Então o que está acontecendo? Eles estão minando a CLT. Temer começou, e o governo Bolsonaro também é um governo de direita, que vai o quê? Ele vai mitigar, ele vai reduzir os direitos trabalhistas.
já está fazendo isso. Cada semana ele propõe medidas provisórias, né? De forma o quê? De forma a reduzir os direitos sociais. Ano passado, emenda constitucional número 3, número 13, gente, fugiu o número da emenda constitucional. De 2019, o que ela fez? Ela reduziu drasticamente os direitos previdenciários dos aposentados, ou nossos direitos previdenciários que vamos aposentar. Isso é o que, gente? É um enfraquecimento dos direitos sociais. Previdência social e direitos trabalhistas são direitos sociais. Quando eu tenho um governo liberal, esse governo liberal ele vai sempre reduzir os direitos trabalhistas, os direitos sociais. Quando eu tenho um governo mais socialista, um governo mais social, ele vai teoricamente proteger. Professor, está dizendo que nós temos que votar em governos socialistas? Não, gente. Nós temos que votar em governos que vão proteger os nossos interesses. Eu já fui operário, já fui trabalhador, hoje sou advogado trabalhista e previdenciário. Eu luto pelos direitos dos trabalhadores, eu luto pelos direitos dos aposentados e pensionistas. A meu ver, um governo à direita, um governo liberal, ele vai se mitigar os direitos trabalhistas. Então, você tem que pensar do governo de dentro para fora, de você para lá, não de lá para cá. Ok? Por que eu falei isso? Eu estou explicando o welfare state, que é o quê? É um governo que vai preservar, que vai proteger o quê? Vai proteger os direitos sociais. Ele vai ser um governo mais intervencionista. Na Constituição de 88, o que aconteceu? Eu precisava de uma Constituição que fizesse o quê? Uma Constituição que protegesse os cidadãos na questão dos direitos humanos. Então, a Constituição ela codificou diversos direitos humanos. E também foi uma Constituição que fez o quê? Protegeu direitos sociais. Artigo 7º da Constituição tem um rol de direitos sociais que são protegidos. 13º, férias, fundo de garantia, licença maternidade, proteção das mulheres frente à discriminação, enfim. Eu tenho um rol ali extenso de direitos sociais. Porque naquele momento histórico, a Constituição da República, ela precisava dar uma resposta protecionista. Falar assim, ó, até agora eu tive a ditadura militar que fez o quê? Devastou toda a liberdade individual, devastou todas as liberdades econômicas. Quer dizer, eu tinha um Estado ditatorial, um Estado máximo. Se eu fizer uma Constituição liberal agora, fudeu. Eu preciso de quê? De uma Constituição, eu preciso de um governo que seja o quê? Mediano. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um governo que faça o quê? Que vai intervir na economia de forma moderada e que vai proteger direitos sociais. Essa é a teoria do welfare state. Essa é a teoria do bem-estar social. Gente, até agora alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo? Então, só recapitulando aqui, a gente tem que pensar o seguinte, professor, qual é o momento que nasce o welfare state? Gente, o momento é o seguinte, eu tinha nos Estados Unidos um governo liberal que não regulou a própria economia. Então, gente, quando eu tenho um governo que não regula, pelo menos de forma mínima ou média, a economia, eu corro risco de quê? Eu corro risco de uma crise econômica. Então, nos Estados Unidos, naquele momento, eu tinha uma grande demanda para uma pequena procura. Então, houve uma crise gigantesca. Viu-se a necessidade de quê? Viu-se a necessidade de um Estado mais intervencionista. De um Estado que intervisse de forma ativa, de forma assertiva, tanto na economia quanto na política.
quanto em fatores econômicos, quanto em fatores políticos. Ok? Ok. Queridos, continuando aqui, vamos falar um pouquinho da crise da globalização. Gente, falei com vocês o seguinte, quando o Brasil em 94 precisou do auxílio do FMI, o que o Brasil fez? Ele abriu as porteiras para várias empresas, abriu a porteira para várias indústrias e fez o quê? Ele deu uma vazão à globalização. O que é globalização? É um processo econômico e social que estabelece a integração entre os países e as pessoas no mundo todo. Gente, é uma espécie de intercâmbio cultural, econômico e financeiro. Você hoje está usando aí um tênis da Nike. Se você pegar o seu tênis da Nike, ele vai ser, em tese ele foi fabricado ou no Vietnã ou na Tailândia, não. Geralmente é Vietnã. Então você compra um tênis fabricado no Vietnã de uma empresa americana. Isso é globalização. O que essa empresa faz? O custo de produção no Haiti, custo de fabricação nesses países é muito menor. Então, vamos pensar, o Nike lá, o custo da fabricação do Nike lá é $5. E eles vendem o Nike a $100. Quer dizer, lucro de 2.000%. Quer dizer, isso é globalização. As empresas vão se instalar, ela vai haver o quê? Vai haver uma lucratividade muito maior. Então, nós temos dois extremos aqui, dois pontos de vista. Professor, qual é a vantagem da globalização? Há uma integração social, econômica e cultural muito grande. Hoje você pode fazer um curso online nos Estados Unidos. Você faz intercâmbio na Austrália. Você faz intercâmbio na Nova Zelândia. Você tem acesso a culturas de outros países. Você tem acesso a teorias econômicas de outros países. Há uma interligação muito grande. Então esse é o aspecto positivo. Qual que é o aspecto negativo? O aspecto negativo é o quê? É uma possível redução na soberania do Estado. O que eu falei com vocês? Nosso amigo Adam Smith, ele defendia a soberania estatal sem precedentes. O Estado deveria ser soberano. Quando eu, abro as porteiras, num português claro aqui, vai haver o quê? Vai haver uma grande influência de outros países. Vai haver uma grande influência política, vai haver uma grande influência econômica, vai haver uma grande influência social, vai haver uma grande influência cultural. Os países começam a quê? Começam a se interagir demais e vai perdendo a identidade. Por exemplo, uma moda nos Estados Unidos que foi propagada hoje e amanhã já está aqui. Sei lá, uso de touca, uma touca vermelha e rosa. O cara usou uma touca hoje, amanhã já está todo mundo usando. É uma teoria econômica que foi difundida nos Estados Unidos, daqui a pouquinho já está no Brasil. Segundo esses autores que criticam a globalização, eles falam que a globalização pode reduzir a soberania estatal. Outro aspecto negativo é a exploração da mão de obra em estados menos desenvolvidos. O exemplo que eu dei aqui do... Oi? Estão me ouvindo, gente? Voltando, falava de quê? Da crise da globalização. Primeira crítica, os estados perdem a soberania. Segunda crítica,
A exploração da mão de obra de forma maciça. Os Estados Unidos fabricam tênis na Tailândia, no Tahiti, sei lá, em países onde a mão de obra é baixíssima, onde o custo da mão de obra, melhor dizendo, é baixíssimo. Então, quer dizer, vai haver o quê? Vai haver uma lucratividade maior. Então, os autores que criticam essa globalização, eles trazem esse viés, ó. Há uma exploração dos países desenvolvidos nos países subdesenvolvidos, gente. Desde que o mundo é mundo, há uma exploração. Os mais favorecidos exploram os menos favorecidos. Os ricos exploram os pobres. Os letrados exploram os não letrados. Enfim, sempre foi assim, né? Então, gente, continuando aqui. Tópico 3. Vamos falar de quê? Vamos falar de regimes políticos. Gente, eu às vezes critico algum político, critico alguma doutrina, porque a nossa função aqui na faculdade, nós estamos na faculdade, no centro universitário, nossa função é escutar, dialogar, criticar, ser criticado. Nós temos que ampliar. Universidade é o quê? Universo de ideias. Eu quero que você saia das minhas aulas com uma visão crítica, até mesmo sobre mim. Eu às vezes exponho a minha visão política para vocês, quero que vocês critiquem. Eu acho que eu estou errado nisso. Só que eu sempre advogo a ideia de que nós não devemos ter uma visão política engessada, né? Tanto os bolsonaristas quanto os não bolsonaristas, tanto os de direita quanto os de esquerda, estão engessados. Se o presidente faz uma coisa e você é bolsonarista, você vai apoiar cegamente. Não. Se o presidente faz uma coisa certa e você não é bolsonarista, você vai criticar. Não. Nós temos que avaliar de forma macro, né? Isso é visão política. Então, ó, primeira característica de regime político: relação entre governante e governado. O governado deve reconhecer que seu governante foi escolhido de forma legítima. Gente, quando você e eu fomos às urnas, se você votou no Bolsonaro e você não votou no Bolsonaro, para os dois cidadãos, vocês são governados pelo Bolsonaro e ele foi eleito de forma legítima. Professor, ele não me representa. Talvez ideologicamente, mas de forma política ele te representa. Ele é o seu presidente, que foi escolhido de forma legítima. Através de quê? O governo foi escolhido de forma legítima através de quê? Através do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Quando você vai às urnas votar num candidato, você está exercendo ali o seu poder de voto. Então você ali fez o quê? Você foi ali escolher o seu governante através do sufrágio universal. Ok? Existem outras formas de estruturas de governo? Sim. Existem outros tipos de representações políticas ou representações de classes, quais sejam sindicatos, associações e entre outros. Gente, o sindicato é uma forma de quê? É uma forma de representação de classe. Sindicatos metalúrgicos representam os metalúrgicos. Sindicatos eletricitários, eles vão representar os eletricitários. Sindicatos das costureiras vão representar as costureiras. Sindicatos dos professores, da mesma forma. Então, são outras formas de estruturas, ok? Gente, da mesma forma, os regimes e partidos políticos, eles exercem limitações, eles fazem parte desse jogo de limitação. Quanto mais autoritário for um governo, menor são as suas limitações. Cuba, Venezuela e etc. são países que têm uma limitação, são países autoritários, onde o que? As limitações são menores. Ok?
nós temos duas formas de regimes políticos atuais. Nós temos regimes políticos autoritários e regimes políticos democráticos. Primeiro, democracia. O que é uma democracia, senhores? Democracia é o chamado governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. Nós temos duas formas de democracia. Primeiro, democracia formal. Há uma previsão em lei que aquele Estado é um Estado democrático, mas na prática não é. Muitos países preveem que é um governo democrático, mas na prática não é. Então, democracia formal. Há uma previsão em lei, só que na prática não é. Democracia substancial. Tanto na prática quanto na lei há uma previsão de democracia. O governo ele é regido pela lei que prevê a democracia e na prática ele também exerce democracia. Depois, duas formas de ditadura. Primeiro, ditadura conservadora. Segundo, ditadura revolucionária. Primeiro, ditadura revolucionária. O objetivo é desconstruir o regime existente e instituir um novo. Vamos pensar o seguinte: Cuba, a Revolução Cubana, Fidel Castro, Che Guevara e os demais, o que eles fizeram? Eles, através da luta armada, destituíram o governo anterior e instituíram um governo novo. Ali houve o quê? Houve uma desconstituição do regime anterior e a criação de um novo regime. Depois que eles criam esse novo regime, o que eles vão fazer? Eles vão instituir a sua forma de política, né? E essa ditadura revolucionária passa a ser o quê? Uma ditadura conservadora. Os governantes visam manter o regime existente. Se eu fui lá, através da ditadura revolucionária, rompi com o governo antigo para instituir o novo governo e eu mantenho esse novo governo, a partir daquele momento que aquele regime é instituído, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma ditadura conservadora. Gente, entenderam isso aqui? Continuando, vamos falar de cidadania. Continuando, vamos falar de cidadania. Não há como falar de cidadania sem falar do que aconteceu, salvo engano, semana passada. Um agente público, um servidor público do Estado, do Rio de Janeiro, da Prefeitura, fazendo uma fiscalização de rotina, pediu que o pessoal lá não aglomerasse, né? A nossa amiga, que foi chamada de cidadã, retrucou, falou o seguinte: não, eu não sou, ele não é cidadão ou cidadã, ele é engenheiro civil e eu sou, etc. Primeira coisa, gente, o que é um cidadão? Cidadão é aquele que pode exercer o seu direito de votar e de ser votado. Você e eu somos cidadãos porque nós temos a prerrogativa de votar. Então, tecnicamente, aquela mulher estava errada. O cidadão não é aquele que tem curso superior, o cidadão não é aquele que é engenheiro, eletricista, mecânico. O cidadão é aquele que vai ser votado e vai votar. Ok? Então, lastimável, em pleno século XXI, um ser humano pensar assim, que ele é maior ou menor do que o outro que tem um curso superior, né? Então, o que é cidadania? Cidadania consiste na manifestação das prerrogativas políticas que o indivíduo tem dentro de um Estado democrático. São as obrigações frente ao Estado de votar e ser votado. Gente, sistema social e econômico, partidos políticos. Gente, vamos lá. Partidos políticos. O que são partidos políticos? São organizações sociais e coletivas que têm existência em regimes democráticos. Todos os estados democráticos existem no mínimo 2 partidos. Porque vai haver o quê? Vai haver
uma disputa partidária. Nos Estados Unidos nós temos lá os dois principais partidos, o democrata e o republicano. No Brasil nós temos vários, centenas de partidos políticos, ou melhor, dezenas, né, de partidos políticos. Há uma pluralidade partidária. Por quê, gente? Porque é uma democracia. Eu tenho partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro-direita, partidos de centro-esquerda, partidos mil. Tem o quê? Tem uma visão política. Então, é preservado essa pluralidade partidária. Ok? Nós temos aqui dois tipos de partidos: os partidos de massa e os partidos de opinião. O que são os partidos de massa? Grande volume de pessoas. Os gastos são financiados pelos próprios filiados. PCdoB, PSTU, talvez aqui PSB, enfim, esses partidos são os partidos denominados de partidos de massa. E partidos de opinião são compostos por figuras importantíssimas que eles próprios financiam o Estado. Então são os partidos que os seus próprios fundadores patrocinam o Estado, patrocinam o partido. Então, massa, os próprios filiados, eles vão patrocinar o partido. Partido de opinião, os próprios fundadores, as pessoas importantes que fundaram o partido, que vão manter. Nós temos aqui sistemas partidários. Nós temos estados que tem partido único. Nós temos o bipartidarismo e temos o multipartidarismo. Sistema partidário, único partido. Exemplo, China. Exemplo, Cuba. Eu não tenho uma multifaceta de ideologias. Eu tenho uma ideologia só. Ali é um Estado comunista. Eu tenho um partido comunista. Ok? Bipartidarismo. O que vai acontecer? Eu tenho duas ou mais visões políticas. Há uma pluralidade de ideologia. Ok? E apenas dois grandes partidos têm protagonismo. Exemplo, Estados Unidos. Multipartidarismo. 3 ou mais partidos. O Brasil é um país que tem o multipartidarismo. Pra vocês terem ideia, por exemplo, em 94, quem ganhou o governo foi o PSDB. 2002, o PT. Depois continuou o PT. Depois foi PT e PMDB no poder. Depois agora foi partido do Bolsonaro, PSL, se eu não me engano, né? Agora está sem partido. Enfim, há uma grande multipartidariedade, ou seja, há uma grande forma de ideologia dos partidos. Ok? Gente, tem agora alguma dúvida? Tá tranquilo? Sim, né? Então vamos lá. Para fechar a aula de hoje, sistemas eleitorais. Nós temos aqui dois modelos de sistemas eleitorais. Quando você vai votar no vereador, quando você vai votar no governador, nós vamos aplicar sistemas eleitorais diferentes. Quando você vai eleger um prefeito, o modelo eleitoral é o modelo majoritário. O que significa isso? O candidato que detém a maioria de votos, ele vai vencer. Então, por exemplo, quando Calil foi eleito prefeito, ele foi eleito prefeito por quê? Porque ele deteve a maioria dos votos. De forma simples. Sistema proporcional. É calculado um coeficiente eleitoral e é feita a distribuição dos votos de acordo com os votos na legenda. Então, por exemplo, quando você vai escolher um vereador, um deputado federal, estadual, você pode votar tanto no candidato quanto na legenda, né?
Então, quando você vota, por exemplo, você votou no PSDB. Ali vai ser reorganizado os votos para que os candidatos mais ali proeminentes consigam serem eleitos. Então, é calculado o coeficiente eleitoral e nisso vai ser colocados os candidatos lá da legenda. Por exemplo, tem os chamados puxadores de voto. Quando o Tiririca foi eleito, ele foi eleito com 1 milhão de votos. Ele levou consigo mais 4 candidatos que tiveram ali pouco mais de 100 votos. Porque naquele momento o coeficiente eleitoral foi baixo e ele teve 1 milhão de votos. Então quer dizer, ele vai levar na sua legenda vários candidatos. Então esse é o sistema proporcional. É calculado um coeficiente eleitoral e é feita uma distribuição dos cargos eletivos de acordo com o número de votos obtidos pela legenda. Gente, e aí, tudo certinho?